nos reunir, né, aqui nesse grupo, que é seleto e que é dedicado, né, ao estudo. E, como já falei em outras vezes, né, estamos todos aqui aprendendo. Vou trazer aqui, dentro da minha condição, as reflexões, mas fiquem sempre à vontade para interagir, para nós construirmos juntos um melhor entendimento, né? Porque o estudo em grupo ele tem essa característica, esse benefício da gente ir aprofundando, a gente ir ampliando mais nosso conhecimento a partir das contribuições, né? E a gente vai dar início, o Pedro, quando convidou, me passou aqui a partir da questão 873, né? Capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, da lei de justiça, de amor e de caridade, né? Quando a gente fala em justiça de Deus, e a gente vai aprender aqui com os espíritos, né? Esse senso de justiça ele está incutido na nossa consciência, de cada um de nós, espíritos imortais que somos, né? Mas, no plano material, né, no plano dos encarnados, a gente tem que retroagir a Moisés, quando nos traz aí os 10 mandamentos que representam essa justiça divina, mas que com o objetivo de nos aclarar como espíritos aquilo que nós já carregamos conosco na consciência. Então, a proposta foi essa, foi trazer essa claridade para o plano material dessa justiça de Deus. E aí, decorrido séculos depois, chega Jesus até nós e vem nos aclarar a compreensão, o entendimento do amor e da caridade. Então, quando Kardec elucida aqui como título do capítulo a lei de justiça, de amor e de caridade, ele está conciliando, congregando, né, essas três vertentes que são interligadas na visão de tentarmos compreender a justiça, o amor divino de Deus, né? Então, aí a proposta é que nós possamos gradualmente irmos progredindo em espírito e adentrando nessa linha da justiça, mas sempre interligada com o amor, com a caridade, é tudo bem interligado, e não só uma vertente ou outra vertente. A gente precisa ir trabalhando todas essas vertentes, e é o que a gente aprende, não é? Com Jesus e com a doutrina espírita. E aí, dando início, né, a gente vai fazer aqui, como eu costumo fazer, a gente vai lendo, vamos discutindo, trazendo nossos entendimentos e volto a convidá-los. Fiquem à vontade para quando quiser interromper aqui que a gente vai construindo. Então, inicia justiça e direitos naturais. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, Kardec pergunta aos espíritos quanto ao sentimento que nós possuímos da justiça, a justiça acima da justiça terrena, a justiça relacionada à justiça de Deus. Se está em a nossa natureza, nós já trazemos isso como espíritos imortais, ou a gente vai adquirindo isso, né, a partir do convívio, do aprendizado, do desenvolvimento intelecto-moral, é o que ele está perguntando. E os espíritos vão responder. Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Vou fazer uma paradinha. Isso que ele diz aqui é realmente fato. Vamos nos reportar de um exemplo muito simples
de uma criança quando ela vê, às vezes, alguém que maltrata um bichinho. Se alguém já viu isso, é automático. Aquela criança pequenininha, ela fala, não, né? Ela nem ainda está na escola, às vezes tem 1 aninho e pouco, né? Às vezes até menos. E ela já fala, não, né? Ou então, quando a mãe pega no colo e ela passa a mãozinha no rosto, né? Faz ali um ato amoroso. E se ela vê alguma coisa ali, a mãe nervosa, ela às vezes até bota a mãozinha, calma. Então, essas questões que ele está falando aqui, de nos revoltarmos, entre aspas, né? Nessa simples ideia de vermos uma injustiça, está impregnado em nós. Então, ele deixa claro que esse senso de justiça, ele é dado por Deus às suas criaturas, a nós espíritos. Agora, esse progresso do senso de justiça, ele vai ocorrer, ele vai ser desenvolvido, né? A questão toda é que, apesar de nós termos íncito em nós esse senso de justiça, esse sentimento da justiça, as nossas paixões, as nossas imperfeições, elas, de certa forma, embaçam essa nossa visão da justiça, essa nossa compreensão. Muitas vezes a gente tem um primeiro pensamento de que aquilo ali está sendo injusto, mas, ato contínuo, vem uma desculpa, algo que a gente traz, o que a gente levanta, para proteger o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade. Aí eu descambo, eu não sigo aquela justiça que aflorou da minha consciência, mas eu abafei. Então, é o que acontece muitas das vezes conosco. E aí, nesse sentido, ele diz que esse progresso moral ele é gradual. Nós vamos, aos pouquinhos, desembaçando, né, essas paixões que nós temos e vamos ficando mais claros e mais firmes em enxergar a justiça e praticar a justiça. E aí, o Espírito continua na resposta, né? Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, muitas vezes, ele está dizendo aqui que há pessoas com grau intelectual elevado, de conhecimento, mas que ele não exerce verdadeiramente aquela justiça que está no seu interior. Enquanto tem homens que são simples, né, no campo intelectual, mais menos desenvolvidos, mais baixos, pelo menos nesta encarnação estão nessa condição muitas vezes, né? Mas a questão moral dele está mais desenvolvida. E aí ele vê com muita facilidade que está sendo justo ou injusto. Então, a gente aprende aqui que a condição do progresso intelectual não vai garantir que eu exerça esse sentimento de justiça da melhor forma. Vai depender da minha moralidade, do meu progresso na questão do sentimento. A questão que eu acabei de falar, ele vai falar mais à frente das nossas paixões. Se eu estou trabalhando mais as minhas paixões, os meus vícios, as minhas imperfeições, eu fico mais desprendido das questões materiais. E aí eu tenho mais facilidade de exercer essa justiça que eu carrego comigo. Então, é algo que a gente vai trabalhando aos poucos e a gente vai agregando isso a nós, né? É claro que o desenvolvimento intelectual, nós sabemos, já estudamos isso, né? Vocês já estudaram aí na própria obra, que ele é a base para o desenvolvimento moral. Mas, se nós não utilizarmos desse conhecimento, desse progresso intelectual e adicioná-los ao nosso desenvolvimento moral, a gente vai ficar meio manco, né? Como diz o Emmanuel, né? Com uma asa ali desenvolvida, a outra não. Então, a base realmente para desenvolver e exercer essa justiça é a partir do meu progresso moral.
Vamos lá. Maria Alessi, pode ficar à vontade, querida. Tá bom, Daniel, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Aqui, aí você falando, né, e realmente eu me lembrei que Jesus, né, várias vezes, ele demonstrou isso, né, quando os doutores da lei perguntavam, não, discutiam interpretações, né, e ele simplesmente perguntava para todos aqueles assim, o que queres que eu te faça, né? Nesse sentido, né, o amor dele iluminava a justiça, né, é o que você comentou, né? Então, assim, sempre, né, é o exemplo do mestre para a gente, né? E eu me lembrei também do livro Céu e Inferno, talvez lá seja uma das obras que mais ilustram essa justiça divina, né, para a gente, né? Porque lá, né, tem depoimentos de espírito que mostram que Deus ele não condena, né, eternamente, né? Então, esses espíritos vêm trazendo tudo isso para a gente, né? No livro Céu e Inferno. E tem também o livro Justiça Divina, também, que Sim, trabalha muito isso também, né? É só sim. isso aí para ajudar um pouquinho. Não, perfeito, Leci. Essa questão que você falou dos doutores da lei, a gente fala assim muito dos doutores da lei, né? Jesus utilizou-se muito deles para nos trazer a questão, né, do orgulho, né? E nós precisamos enxergar os doutores da lei, muitas vezes, em nós mesmos, nas nossas relações, né? Porque, basicamente, dentro do que você falou e o que acontecia na época, é que os doutores da lei tinham acesso a tudo que Jesus falava e praticava, eles eram tocados na sua consciência, porque nós estamos estudando aqui que a lei de justiça estava dentro da consciência deles, mas também a lei de amor, mas eles não se deixavam enxergar aquilo com claridade, porque feria interesses e questões do orgulho de cada um deles. Então, é o que a gente falou aqui, embaçava, né, aquilo que era trazido para eles. Eles botavam em primeiro plano os seus interesses pessoais e, muitas vezes, uma compreensão muito enrijecida trazida lá desde a lei mosaica. E eles não queriam, muitas vezes, mudar. Agora, tínhamos alguns doutores da lei, que eram exceções, né? Nicodemos, né? Eles começaram a compreender, a ver que aquilo ali realmente era algo que tinha muito bom senso, era muito claro, né? Mas, na grande maioria, eles se deixavam levar por essas paixões, né? E aí embotavam esse senso de justiça. Mas por que eu falei que nós temos que vê-los em nós? Nas nossas situações em que a gente é chamado a enxergar algo que já está em nós, mas cabe a nós termos a humildade de reconhecer. Não, realmente, isso aí é uma coisa que eu estou errando. Isso aí está ferindo o bom senso, eu não estou me colocando na posição da pessoa. Aí a gente é chamado a isso, fazer essa autorreflexão. Então, é muito importante essa figura dos doutores da lei, eu penso assim, particularmente para nós mesmos, porque a gente acha que muitas vezes não são os doutores da lei ou a pessoa, mas são exemplos para nós nos internalizarmos nisso aí, fazemos a autoanálise. Mas valeu, obrigado. É verdade, né, o Daniel? E é sempre para nós, né? Sim, Tudo que exatamente. vem, né, que a gente vai estudando, independente de qualquer livro, é para nós, né? Mensagem que vem, é tudo para nossa o melhoramento do espírito de cada um, né? A sua individualidade, né? Não é um Exato. conjunto, né? Aí eu me Sim, lembrei também, rapidinho, sim. eu me lembrei do livro Vida Feliz, porque eu faço esse estudo desse livro, o quanto que lá isso vem, né, dialoga com essa mensagem também, essa questão também, né, porque a Joana, ela recomenda não revidar, né, ela agir com equilíbrio, né, ela mostra que a verdadeira justiça começa dentro de nós, né, é o que você está falando, que a gente está conversando, que não basta exigir justiça, mas sim é preciso ser justo nas pequenas atitudes diárias, né? Lá Exato. fala muito essas lições que a gente estuda lá, né? Então é isso, né? A gente assim, igual você falou, a gente tem amplo, né? Coisas para a gente trabalhar, né? Basta a gente querer, né? É.
Não é? Tem de tudo quanto é Exatamente. lugar, de tudo quanto é espírito, né? De tudo, o livro dos espíritos, as obras do Chico, né? Esses outros espíritos aí. Igual a gente fala, só falta um pouquinho de vontade, né? Porque hoje em dia a gente não tem desculpa, né, ô Daniel? Exatamente, Leci. E que você trouxe esse exemplo do Vida Feliz é exatamente isso. Nós somos, ela está nos conclamando a nós exercitarmos esse senso de justiça nas pequenas, a partir das pequenas coisas. Porque nós aprendemos isso, não precisa ser nem de espiritismo. A gente sabe que se a gente não dá conta no pouco, no muito a gente não vai dar conta. Então, estarmos atentos nesse exercício, a partir das pequenas questões, para que ela nos prepare para as questões maiores. Ele vai falar mais à frente, a gente vai ver aí, que a justiça dos homens ela não abarca todas as questões. Né? Tem muitas, e a maior parte das questões nas relações, que ela não consegue, a lei dos homens não chega nela. Então, quem que vai chegar nela? É a justiça de Deus que está na nossa consciência. Né? E aí nós temos até vários exemplos para citar isso aí mais à frente. Mas, se a gente exercita isso no dia a dia, né, nas pequenas relações, nos pequenos problemas, nos fatos que acontecem que a gente está sendo chamado a definir qual caminho nós vamos tomar, a gente está se preparando para as questões maiores que nós vamos nos deparar. E vamos só agregar o quê? Paz e consciência. Se a gente conseguir ouvir essa nossa consciência e exercer essa justiça, mas sempre, como ele diz aqui, né, no próprio título do capítulo, sempre uma justiça envolta em amor, em misericórdia, né? Porque a nossa própria condição, né? Estamos aqui reencarnados com tantos e tantos débitos. Estamos perante uma lei de justiça, mas toda envolta em misericórdia, todos nós. Porque os nossos débitos são grandes e muitas vezes a gente tem um esforço hercúleo em fazermos o melhor, a gente sabe que muitas vezes, dentro da misericórdia divina, a gente passa por alguns caminhos um pouco mais leve, não porque Deus vai me beneficiar, não. Porque de uma forma amorosa, ele está vendo que eu estou me esforçando, eu estou prosseguindo da melhor forma, né? Então, não falta a misericórdia e o amor. Então, é um exemplo para nós, para que a gente possa praticar essa justiça, mas também com amor, né? Muito bom. Vamos lá, então. Podemos ir para outra ou continuamos? Alguém mais quer falar? Ok? Então, vamos lá. 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Muito racional a pergunta de Kardec, porque os espíritos deixaram bem claro que a justiça está incutida naturalmente em cada espírito. Né? Agora, por quê? Que há divergências tão grandes, né, nas ações em que uns consideram isso justo, o outro já não considera isso justo. Há uma variação de entendimento e de atitude. Por quê? Se está inscrito isso em todas as consciências. E aí eles respondem, é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso, né? Então, é o que a gente falou no início. Quanto mais eu estou envolvido nas minhas paixões e imerso nos meus interesses, isso vai influenciar diretamente na minha compreensão e na minha aceitação de uma justiça maior. Eu vou colocar em primeiro plano o meu senso de justiça, né? O meu olhar. Aí, isso, como ele diz aqui, né? Eu vejo por um prisma falso. E como todos nós fomos criados simples e ignorantes, e temos o livre-arbítrio, estamos regidos por leis, mas temos livre-arbítrio, nós temos uma caminhada que é individual, cada um de nós. Não existe em nenhum dos espíritos criados em todo o universo uma caminhada igual. Então, vai depender do nosso esforço individual, o nosso progredir. Então, devido a isso,
vamos ter variações também desses graus de paixões, como ele chama, né? De vícios, de erros, de débitos, né? E isso vai atingir diretamente esse meu senso da justiça divina, que eu carrego em mim, mas eu vou acessá-lo conforme o meu patamar de evolução. É o que ele está dizendo aqui. Então, é muito natural. Agora, quando chegarmos, né, lá na frente, na condição de espíritos puros, na condição de um Cristo, todos que estiverem nessa condição, de uma forma muito natural, vão exercer essa justiça divina naturalmente. Vai ser algo que não vai precisar de nada para que a gente possa compreender. Já vai estar aí, ali, como se diz, né, no seio de Deus. Nós vamos estar já no hálito divino. Isso é grandioso, mas é uma caminhada que nós vamos ter que prosseguir. Por ora, nós temos essas divergências, essas diferenças do nosso grau de progresso. Estamos num mundo de provas e expiações, o Espiritismo não mostra isso e deixa claro, mas nós temos graus internos de progresso, cada um de nós. Num todo, estamos todos no mundo de prova e expiação, mas há variações infinitas aí de progresso. Então, ainda teremos também essas formas diferentes, né, de considerar esse sentimento de justiça conforme o nosso progresso. Ok? Era o que eu tinha para falar nesse aqui. Se não tiver nada, a gente vai para o outro. Tá Ô, bom? Daniel, Oi, a gente tem que esse. lembrar também, assim, é o que eu estou pensando aqui, não sei, é sobre, não sei se eu estou certo, tomar cuidado, igual você comentou aí, tá certo, quando a gente já for, né, um espírito mais evoluído, a gente vai agir mais dessa forma, né? Mas enquanto não, aí eu me lembrei lá que no livro dos médios lá fala, né, que a influência de espíritos, né, é, o Kardec explica que nossos pensamentos, né, negativos, igual você comentou, de cólera, né, orgulho, vaidade, isso favorece, né, esses espíritos, né, para a gente agir dessa forma. Então, a importância que a gente está falando, enquanto a gente não ainda tem essa condição superior, a gente tem que ter essa vigilância, né, moral para nos favorecer escolhas mais justas. Porque, como fala no livro dos Espíritos, o tempo todo nós somos influenciados, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é importante a gente ficar atento a isso, né? Que muitas das vezes, essas escolhas, às vezes a gente nem está sabendo o que está fazendo, mas a gente, por falta de vigilância, é influenciado a fazer. Estou certa nessa reflexão? Certíssima. Concordo plenamente com você, porque você falou duas coisas importantes. Uma, é importantíssimo, realmente, por que é importante o desenvolvimento intelectual, o conhecimento? Para que a gente tenha uma base para raciocinarmos e decidirmos. E aí, a gente vai juntar a isso como está o nosso progresso do sentimento, do coração, né? Aí entra o amor, para a gente poder, juntando com o senso de justiça, a compreensão do que é certo, do que é errado, isso é importante, a questão intelectual, e aí eu coloco o sentimento. O que é isso? Eu me colocar no lugar do outro. Aí eu decido. Se eu vou para o lado A, se eu vou para o lado B, aí é de cada um de nós. Agora, você falou algo muito importante da questão das influências. E você falou de espíritos, mas eu vou falar, até ampliar, espíritos encarnados e encarnados também. Então, nesse aspecto, é muito importante começar na fonte. O que é a fonte? O que eu carrego de paixões? O que eu já consigo vencer em mim? A partir disso, eu vou ter maior ou menor facilidade de ouvir esse meu senso de justiça e praticá-lo, né? Vai variar conforme o que eu apresento de imperfeição, como ele falou aqui, né, das paixões. Agora, a gente sabe que a partir dessas paixões, se a gente dá vazão ao nosso orgulho, a gente vai tender a querer o quê? Apagar essa justiça que veio, mas eu deixo ela embora. Eu vou para aquela que está me satisfazendo. Aí eu abro a brecha mental para quê?
para eu também sintonizar com espíritos desencarnados que estão na mesma faixa, que também não aceitam essa justiça divina para esse tipo de situação. Ela coloca em primeiro lugar a justiça dela, né? E aí também nós também atraímos aqueles encarnados que estão na mesma faixa. Vamos lembrar do Cristo. Quando o Cristo foi levado lá, né, para Pilatos, e aí Pilatos lavou a mão, antes de lavar a mão, o que ele fez? Vamos oferecer ao povo, né, algum condenado. Aí, naquela expectativa, vamos oferecer Barrabás, né, mas o povo, aquela multidão que o recebeu com toda alegria dias antes, né, em Jerusalém, chegou lá no burrinho, tudo mais, né, o Messias e tal. Muitos, uma boa parte estava ali naquela multidão e foi levada a condená-lo, né? O que é aquilo ali? Cada um abriu a sua brecha mental para as suas fraquezas, para as suas imperfeições, e a massa aflorou. Não só de encarnados, temos certeza que muitos desencarnados, né? E tenho certeza que muitos depois se arrependeram. Muitos. Então, a gente tem que ter muita atenção e vigilância, que o Jesus nos falou isso, para que, dependendo da nossa atitude, a gente não seja alvo de potencialização daquilo que eu estou me deixando levar pelo erro. Porque se eu abro a minha brecha íntima para o meu orgulho, e não vou ouvir minha consciência, eu vou para esse lado aqui. E aí eu capto também influências no mesmo sentido, isso aí vai me potencializar ainda mais, vão me ajudar a eu cair nesse erro, mais ainda. Mas a origem do erro começou aonde? Em mim. Não há como o outro embutir isso em mim. Eu abro a margem, a partir da minha brecha e da minha atitude, eu vou captar, e isso aí vai ainda me potencializar esse meu caminho da injustiça, né, no meu proceder. Não sei se deu para entender, Alessi, o que eu quis dizer, aproveitando o seu raciocínio. Deu sim, tranquilo. Mas foi ótimo, muito bom. Não tinha pensado nisso, foi bom que você falou, a gente raciocinou junto aqui. Mais alguém? Vamos para outro, então? Não. Alguém falou aqui. Milton. Deus nos agraciou com o sentimento de justiça, mas quando eu vejo o irmão deitado na calçada da rua, em meio ao frio, com pouco recurso, mas eu não tenho muito o que fazer. Eu estou sendo injusto em não fazer nada, ou devo pensar que esse irmão está dentro da justiça divina, devendo ele passar por esse desafio? Milton, seu questionamento, eu acho que é um questionamento, né? Passa na minha cabeça também. São questões muito sensíveis, né, que a gente tem vivenciado nos últimos tempos, das pessoas na rua, né? As pessoas estão ali vivenciando na rua, com uma rotina, uma boa parte até catando reciclável, né, para ter seu sustento e tal, e a gente fica assim, e aí? Ajudo? Não ajudo? Né? Está ali passando frio, está passando aquilo. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai aprender isso aqui na frente. Bom, vamos colocar no lugar dele. O que eu poderia fazer se eu estivesse nessa situação? O que eu gostaria que alguém fizesse? Se você teve ali, veio à sua mente a vontade, olha, eu vou levar uma coberta, eu vou perguntar se ele quer um café, né? Não sei, vou levar um dinheiro, alguma coisa, faça, siga a sua vontade, porque é algo que está vindo dentro de você, é algo natural, não é? Não se deixe levar assim, porque vai vir imediato, naturalmente, um outro pensamento. Não, ele está ali, mas não quer ir para o abrigo, né? Muita gente pensa isso. Mas como é que eu posso afirmar isso? Não sei. Eu não sei o que ele passou, o que está acontecendo, não sei se ele já tentou isso, não deu, não sei. Não sei o que está a circunstância. Não tem como colocar 100% no lugar dele, porque eu não estou vivenciando aquilo. Então, eu acho que a minha sugestão é ouvir o seu primeiro pensamento, que é o pensamento natural da misericórdia, de você se colocar de algum modo no lugar dele. E ajude, né?
de certa forma, o que você pode ajudar, ajude, né? Mas, assim, ajude sem querer saber o que vai ser depois, porque também é uma outra questão que a gente acontece conosco. Eu estou falando comigo isso, principalmente, estou falando a partir de mim, tá, gente? Isso aqui acontece. A gente, às vezes, ajuda achando, mas o que ele vai fazer comigo? Não, não interessa. Né? Se alguém dá uma coisa para a gente não. É chato a pessoa ficar perguntando para a gente, você fez o que com o que eu te dei? Né? Nada disso. Então, fazermos o que a gente pode fazer e também uma prece, porque muitas vezes a gente esquece da prece. A gente faz só o material. E também fazermos com sentimento, não de uma forma automática, mecânica. Tratá-lo da mesma forma que eu trato alguém que eu conheço, que eu quero bem. Né? É outro, o ser humano, é um irmão ali em Cristo, em Deus, que está ali precisando. Então, vamos nos colocar no lugar dele, fazer o que tem que fazer, que deu vontade de fazer, façamos, e vamos em frente, vamos caminhando. Né? E também não se automartirizar. Às vezes a gente fica assim, mas eu poderia, não, faça o que eu posso fazer. Tem coisas que estão além da minha condição, então aí eu tenho que resignar. Eu estou fazendo o que eu posso fazer, o que eu gostaria de fazer, da forma que eu fiz? Não, estou fazendo até isso aqui. Mais do que isso aqui eu não tenho, sei lá, não tenho como levar ele para minha casa, não tenho. Eu não tenho como. Aliás, eu tenho que depender se ele quer, né, também. Não é só o que eu quero. Nós temos que respeitar também a vontade do outro. Então, Milton, o que eu poderia falar nesse sentido é isso. É ouvir o que vem no seu coração em primeiro lugar. E dar vazão, né? Se colocando no lugar dele, dando a atenção devida, se for dar algum meio material, fazê-lo sempre com educação, com boa vontade, e sempre uma prece. Né? Eu sempre tento, às vezes, conversar com a pessoa que está em qualquer situação complicada, sempre alguma fala, trazer algo assim de esperança. Às vezes tentar falar, às vezes, um pouco de Jesus, de Deus, mas não de uma forma assim, de impor nada. Colocar uma forma natural, né? Que a pessoa, às vezes, possa pensar, que às vezes a pessoa nem pensa nisso, ela está tão atribulada que ela não pensa. Às vezes é uma hora que ela pode sentir e ouvir algo assim que ela não teve chance. O que eu poderia falar, assim, na minha humilde opinião, seria isso, viu, Milton? Eu agradeço. Ok, então? Pode seguir? O Edu pediu a palavra. Edu pediu, vamos lá. Está aqui. Isso aí. Na verdade, sou eu, estou aqui com o Edu, sou a esposa dele. Sim. Você até já adiantou tudo o que eu pensei antes, porque às vezes essas pessoas às vezes estão por ali, nem nos pedem, mas eu cito aqui fatos de quando as pessoas vêm nos pedir. E muitas vezes nos sinais, na rua, a drogadição está aí, está super complexo. Então, assim, se eu puder dar, ótimo, que eu dê o que eu possa, que seja sorriso, que seja. E ó, agora não dá, deixa para a próxima e fala dentro da gente, meu Deus, socorre, ajude, ampare. E espiritualmente, não estou falando só o material é necessário, porque a gente está no mundo material, mas eu não posso ser quem vai julgar essa pessoa. Eu não sou o juiz dentro de uma justiça divina. Deus não fica julgando a gente o tempo todo. Então não sou eu que vou falar assim, eu não vou te dar, porque você é o ladrão, você é o fulano, você mexeu com a ciclana, você... Enfim, até porque isso pode se tornar uma pólvora, a pessoa se voltar contra a gente, ou em um outro momento a gente passar por uma situação necessária, que a gente precisa da justiça divina, a gente implora a Deus por isso, e a gente vai ser julgado por Deus como? Eu não vou te ajudar, não. Você lembra lá na outra vida? Sim. Você estava lá, você cuspiu na cruz, você jogou pedra na cruz. Não, não, aqui você não vai ter ajuda. E não, a misericórdia divina, ela é infinita, ela é ampla, ela é misericordiosa, ela é amorosa. É misericórdia, assim, para mais de metro. Então, isso que a gente tem que ter muito cuidado com os que pedem, como, né, o Milton citou aí, as pessoas às vezes estão na rua e não pedem, porque a questão de realmente estarem
com uma cultura que para elas no momento é mais simples ou mais fácil viver, assim, eu não sei, porque a gente não pode, a gente não está dentro de cada ser. E quando a gente escuta ou lê as histórias, tem muita gente que realmente fica num ato de malandragem, a gente não sabe até onde a gente também já foi malandro, em qual existência ou não. Mas o que é, assim, para mim, divino é a gente nem sempre, você citou, nem sempre a gente vai ter condição de dar. Mas quando a gente der, que seja com maior afeto, maior amor, e algo que eu possa ter também. Não vou dar um pão mofado, eu não vou dar um café frio. Assim, se eu posso comer, eu posso doar. Fora isso, melhor não. Melhor não, porque a pessoa pode ter depois um mal, alguma coisa, e eu não vou estar sabendo. Mas não tem a lei universal? Sim. A gente não sabe depois ali numa televisãozinha dentro da nossa consciência. Então, se a gente não quer ter tomada de consciência agora, que a gente realmente ainda não está preparado. Mas se a gente está aqui estudando, a gente quer. Então, assim, a gente tem que aguentar o tranco disso, porque ele é pesado, porque é libertador, mas é algo também que nos chama o tempo todo as tomadas de consciência. Sim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu esqueci seu nome. É Cláudia. Sim, Cláudia. Isso que você colocou é muito importante. Como a gente estava conversando aqui, você acabou de confirmar. Às vezes, em primeiro lugar, vamos ouvir o coração, né? Hoje em dia tem muita gente pedindo na rua, muita, né? A gente não tem como, nenhum de nós aqui, eu creio, se for parar em todos os sinais e esquinas e durante um mês, acho que vai dar mais do que o nosso salário, se a gente for dar. Então, é como você falou, eu tenho condição de dar, eu dou. Eu não tenho, vamos dar também. Não vou dar o material naquela hora, mas não vou deixar de dar atenção, de dar, às vezes, um sorriso, uma palavra amiga, e falar a realidade. Olha, eu não tenho agora como te dar. Né? Não sei falar, porque todo mundo pedindo, nada disso, mas não tenho mesmo. Mas eu não deixo de dar atenção, de tratá-lo da De melhor não forma. escorraçar também a pessoa, porque já é uma Exato, vida tão difícil, e a exato, gente, quando dá, a gente não tem que estar acima do outro, muito pelo contrário. A exato. gente hoje está na posição que a gente pode, que seja um pouco, cada um sabe, a gente pode. E principalmente quando a gente consegue trabalhar na assistência, fazer alguma coisa na nossa rua, no nosso trabalho, enfim, todo mundo pode. O Sim, mínimo que seja. Às vezes eu só estou dentro do carro, faço assim com a mão, sabe? Dou aquele sorrisinho, aí a pessoa já entendeu. Mas assim, às vezes a pessoa está num momento ruim, pode vir um xingamento, a gente precisa se blindar, a gente sim, precisa chamar ali nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, porque os ataques vêm, as exato. pessoas têm nos atacado. Também Mas quem sabe também quando a gente atacou alguém, né? temos que ter essa noção também. Estamos no mundo, né? Também temos, É, mas sempre dentro da possibilidade, é como você falou, né? Um sorriso, atenção, né? Porque é muito ruim. Eu não sei se alguém aqui já fez campanha do quilo. eu já. Então, há muitos anos atrás, eu participei, não morava aqui, era em outra cidade, eu participei da campanha do quilo, que era dois tipos. Uma era nas casas, tá? Considerava essa até mais fácil, né? Mas a outra era nos sinais de trânsito. Meu Deus, a gente passa por cada coisa, pessoa, você se sente esse pedinte aí. Apesar de você estar com uma mensagem na mão, com uma sacolinha, e na época eu fazia a campanha do Quilo, a Casa Espírita tinha um lar de idosos, mais ou menos o tipo João de Freitas. E a gente dava uma mensagem. Agora, no sinal, era triste. Muitas vezes era difícil, porque a gente ficava na condição desse pedinte. Não interessa se você está com a roupa direitinha, se você está com a mensagem. Pessoas não abriam o vidro, ou pessoas estavam com o vidro aberto, você falava, a pessoa nem olhava para você, ela conversava com a outra, né? Pessoas às vezes te davam uma resposta, e aí você mexia dentro de você com seu orgulho, porque você falava, meu Deus, eu sou um cidadão, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu estou aqui, a pessoa está me tratando igual um qualquer. Então, você é sacudido. Mas isso é bom para que a gente vivencie um pouco essa situação.
Mas a misericórdia divina é tão grande que a cada um que acontecia isso, depois vinha um outro carro que abria, sorria, eu essa mensagem, aí você levantava, vamos em frente, vamos embora. Então, eu abri esse parênteses aqui só para a gente ir de conta ao que a Márcia acabou de falar, né? A gente se colocar no lugar do outro. E mais, quem de nós sabe dizer se à frente esse pedinte pode nos salvar a vida, pode nos fazer algo positivo? Ou até, né, assim, a gente não sabe, porque tem vários casos relatando quando as pessoas chegam do outro lado e ninguém tinha feito uma prece, e quando vê uma precezinha ali, era aquele, tipo, o Zé das Couve que estava ali e falou que toda vez você passava e comunicava, ou dava, ou ajudava, ou enfim, a gente não faz almejando que o outro retribua, não é isso? Mas às vezes a gente é surpreendido por algo que foi feito e a gente já não lembrava mais. E quanto ao que você falou, a gente já trabalhei em campanha do quilo, hoje não mais, e algumas vezes, agora recente, a gente ficou em mercado pela Feixe de Luz. E aconteceu muita coisa linda, 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 assim. A gente vê a luz chegando através das pessoas, como aconteceram também se pessoas que você vai dar, às vezes, a mensagem ou conversar, a pessoa ouvir o rosto, ou, tipo assim, ignora. Aí, nesse momento, a gente tem que agradecer a Deus de estar ali, porque Ele nos deu a oportunidade da invisibilidade que muitos estão vivendo. Exatamente. Aí Exatamente. mexe com o nosso orgulho. E se a gente ainda assim não quer se enxergar, então quer dizer que a gente está com orgulho lá no topo, lá no teto, que não Exato. vale a pena, porque o que é daqui vai ficar aqui. A gente está querendo algo para uma vida espiritual, né? Porque a Isso aí. gente é espírito, a gente não é matéria. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Tudo é aprendizado. Vamos em frente, então. 875. Como se pode definir a justiça? A resposta é curta, gente, e direta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Uma resposta simples, né? Na compreensão, mas muitas vezes difícil, dentro do que a gente acabou de conversar aqui, né? Na nossa ação. Então, a partir do momento que eu respeito o direito do outro, a gente aprende que o direito do outro inicia quando termina, não, ao contrário, né? O nosso direito termina quando inicia o direito do outro. Então, é isso. Se eu faço algo pensando no que eu quero, mas também lembrando de pensar no outro, eu estou sendo justo. É isso. Não precisamos de nenhuma lei humana para nos mostrar isso. Está dentro de cada um de nós. E todos nós sabemos quando a gente está sendo injusto. Porque em algum momento vem aquela dorzinha de consciência, em algum momento. Para uns demoram mais, para outros demoram menos, mas vem o arrependimento. Poxa, por que eu não fiz de tal forma, né? Por que eu fiz assim? É isso. Então, é simples a resposta, mas muito grandiosa. Vamos lá, alguém levantou. Celinha. Eu. Então, eu estava refletindo sobre todas essas questões, e tanto para aqueles que estão pedindo na rua, outros que estão hospitalizados, que precisam de nós, outros que nós encontramos no caminho, todos aparecem na nossa vida. Então, a gente precisa ter uma reflexão, porque essas pessoas apareceram na nossa vida. E muitas vezes a gente vê, né? E acho que o seu exemplo do sinal foi muito bom, porque quando a gente se coloca mesmo na posição do outro, como eu estaria se tivesse que estar mendigando ou o pão para o alimento, ou o dinheiro para algum outro uso, ou afeto, ou atenção, em tudo. E aí eu me lembrei de uma situação, porque a gente olha o morador de rua como aquele que vem pedir alguma coisa para nós. A gente sempre se coloca, o que eu vou dar, o que eu posso dar, o que ele veio pedir, já vem pedindo, quer dizer, cada um de um jeito. E, às vezes, é o contrário.
Ele veio, por algum motivo, o pedinte éramos nós. E aconteceu uma situação que eu gosto, de vez em quando, de narrar comigo, e os moradores de rua têm me dado muitos ensinamentos e exemplos ao longo. O Bruno, você desliga o outro microfone, fazendo favor? A gente vem pedindo... Acho que ele não está... A gente vem encontrando, sempre eles me ajudarem em alguma situação muito difícil, foi uma surpresa, é como se é uma lição que vem no meu caminho. E um dia eu estava no sinal, uma pessoa chegou, pediu um recurso não, eu achei que ela estava pedindo. Falei com ela, puxa vida, não sei como é que eu vou te ajudar, eu não tenho nada para comer, estou sem dinheiro aqui, eu não sei o que eu posso fazer. Ela falou assim, não, eu só quero segurar na sua mão. Oh. Aí eu falei com ela, então segura. E ela segurou na minha mão. Quando ela segurou naquela mão suja e tudo, segurou na minha mão, e eu falei com ela, tá bom assim? Ela falou comigo, não, tá muito bom, que bom eu segurar na sua mão. Resultado, eu estava com uma dor de cabeça, uma enxaqueca que não passava. Quando ela soltou minha mão, eu não tinha mais dor de cabeça. Meu Deus. Quer dizer, quem foi ajudado? Fui eu. Verdade. Então, assim, são muitas lições que a gente pode, às vezes, dar uma atenção, a gente não sabe quem é e por que motivo essas criaturas aparecem, seja quem for, né, no nosso caminho. Ótimo exemplo. E é isso mesmo, né? Essa condição, né, de se colocar no lugar do outro, porque, como você bem falou, Celina, muitas vezes nós é que estamos sendo ajudados e muitas vezes nem percebemos, né? E mesmo que não seja uma ajuda tão direta como foi essa sua, minimamente estamos sendo ajudados pela oportunidade de servir, de sermos úteis a alguém, né? Se a gente aproveita a oportunidade, já estamos dando um passo a mais aí em relação ao nosso passado ainda, né? Muito bom. Assim, desculpa, é Cláudia, eu falei Márcia, né? Desculpe, Cláudia. Sei por que eu falei Márcia na hora que eu estava comentando aqui. Vamos lá, então. 875, letra A. Sim, só um detalhe sobre a 875 ainda, que eu anotei aqui, ó, né? Eu anotei que a liberdade não é absoluta. Nós, estando em relação, em vida de sociedade, nós precisamos respeitar o jeito dos demais, porque nós estamos em relação. Não existe uma liberdade absoluta, nossa, e fazendo tudo que a gente quer, porque a gente vai afetar alguém, ou vai ser afetado, né? E a única forma de termos uma liberdade absoluta, vocês já estudaram aí para trás, no livro dos Espíritos, a questão do, vamos dizer assim, aquele que está isolado, o eremita, né? Que não tem relação com ninguém, encarnado, né? Então, aí tem uma liberdade absoluta. Mas, como é que vai progredir se não tiver relação? E esses direitos entre nós, eles são recíprocos, né? Se eu quero o meu direito, eu preciso respeitar o direito do outro, senão vai dar conflito. E aí, ou o meu direito não vai ser atendido, nem o do outro, ou ambos. Então, a gente tem que ter essa visão. Estamos na sociedade para convivermos e para progredirmos. Só progredirmos a partir das relações. Então, vamos lá, letra A, que é o que determina esses direitos, né? Os direitos de todos nós. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Paradinha rápida, né? Então, lei humana e lei natural. Lei natural é a lei maior. Lei humana, ela deriva da lei natural, mas de uma forma muito imperfeita, porque ela está atrelada ao nosso grau de progresso espiritual. Então, de uma forma natural, esses direitos que são garantidos pela lei humana, eles vão mudando à medida que nós vamos progredindo, né? Que nós vamos se elevando intelecto moralmente, de modo que o que ontem
era direito, hoje já não tem sentido ser um direito, né? Então, isso é muito natural. Vede se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Olha, a gente fala da pena de morte. Ainda temos pena de morte? Temos aí. Inclusive, até em sociedades ditas mais desenvolvidas, né? Intelectualmente e tal. Mas, no passado, a pena de morte ela era muito mais ampla e pegava muitas sociedades. Mas uma boa parte hoje já não existe a pena de morte, por compreender que isso não é um caminho de justiça verdadeira, né? Pelo contrário. Então, esse e vários outros aspectos, né, que vão mudando com o tempo, à medida que a gente vai progredindo. Mas aí, esse exemplo da pena de morte, eu cito, que vai de acordo com o início que a gente leu aqui. Não é o desenvolvimento intelectual que vai garantir o meu entendimento e a minha prática da justiça maior, né? Porque ainda não foi tocado o sentimento, a questão moral ali ligada à misericórdia, ao amor que Jesus veio tanto nos mostrar, né? Para que a gente possa ter mais condição de se colocar no lugar do outro. Nem sempre... Oi? Ô, Daniel, Oi? você falando sobre isso, rapidinho, falando sobre isso aí, né, que vai mudando, né? E a gente vai vendo que muda, assim, muda aquela intensidade, né? Mas que até hoje continuam as mesmas coisas, igual, por exemplo, a questão da escravidão né? Hoje ainda existe, né, em alguns pontos, né? Igual, por exemplo, tivemos pouco tempo a escravidão de mão de obra de pessoas, né? Lá num local aí fazendo aquele suco, né? Vamos dizer assim, né? De uva. Então, assim, existem esses pontos isolados ainda no mundo, né? Não é com aquela intensidade, mas isso ainda não foi tirado ainda da terra, né? Igual, por exemplo, perseguição religiosa. Era mais intenso naquela época, mas hoje ainda existe isso, né? Mas a gente vai vendo que isso realmente é aos poucos que vai sendo eliminado, né? Como fala a doutrina, não é de né? Não dá salto, né? Não é de uma vez só. Mas isso tudo ainda está muito assim, né? Enraizado em muitos pontos na terra, não é mesmo? Eu pensei que Muito é agora, né? Porque a gente fala naquela Idade Média, tá na Idade Média, mas hoje ainda existe muitas essas questões, não é mesmo? verdade, Luci. É a questão da mulher, do homem, né? Essa questão, né, da desigualdade, hoje existe ainda. A gente vai vendo assim, núcleos familiares, inclusive vai passar essa semana na televisão aí a respeito disso, né? Essa volta do homem querer comandar a mulher, sabe? O poder sobre a mulher. Tá inserindo grupos no mundo, a gente está vendo sobre esse ponto, entendeu? O quanto isso ainda está enraizado, assim, não com tanta intensidade, mas esse movimento ainda existe muito, né? É isso. Muito, muito bem colocado, Leci. Você trouxe vários exemplos aí, e é exatamente isso. Há um progresso, com certeza, mas ele é lento, né? E, comparando tempos recuados, a gente verifica que há progresso, mas ainda existem, né? Localidades, pessoas, né, que ainda têm isso, dessas atitudes ainda injustas do ponto de vista divino, né? Por conta de tudo que ele falou aqui, das paixões. E dentro do que a gente comentou, né, cada um de nós estamos num patamar de evolução, alguns já conseguiram progredir, eu creio que uma boa parte, mas outros não estão mais recuados, né? Fora as ligações que nós temos e trazemos do passado, né? Os resgates que acontecem conosco, fruto de débitos do passado, várias questões que envolvem. Então, é gradual mesmo. Mas, se a gente analisar de uma forma macro, a gente vê que a humanidade está progredindo. Aliás, não sei se foi você, alguém falou, foi você, a Vida Feliz, a Joana tem um capítulo que ela fala isso, né? Nunca teve tão bem assim a humanidade, né, em relação à nossa caminhada aí de progresso espiritual. Mas é claro que temos muito ainda, né, a fazer. Então, esses pontos ainda
como diz o Kardec, né? Eles vão se tornando, entre aspas, escândalos. Eles já não são maioria, né? Já vão ficando já mais à parte. A sociedade já, na maioria, não aceita determinadas atitudes, como alguns exemplos que você trouxe e tudo mais, né? Aí temos que fazer ajustes nas nossas leis para irmos cercando esses fatos, essas questões, para irmos impedindo isso. Então, é gradual, é tudo muito gradual, mas foi muito bem colocado, te agradeço. Então, vamos lá, para acabar essa questão. Peraí, nem sempre, né? Acho que é isso aqui. Nem sempre, pois, acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, é o que ele está dizendo aqui, nem sempre, né, os direitos que nós, né, humanos aqui, prescrevemos, está de acordo com a justiça maior, com a justiça de Deus, né? E, além disso, temos muitas das nossas leis que não alcançam muito mais ainda fatos que acontecem nas nossas relações em sociedade. Então, dentro desse aspecto, se a gente for analisar, muitas das vezes, por exemplo, a gente conversou aqui agora, né, as questões como lidar na rua, né, com as pessoas, os pedintes, essas questões todas. Então, muitas das vezes, nós estamos ouvindo essa lei maior que está na nossa consciência. Graças a essa lei de justiça que trazemos conosco, é que não, vamos dizer assim, não vira um tumulto total na humanidade. Porque tem muitas questões, a maior parte delas, que nas nossas relações, as leis dos homens não alcançam. Então, vai caber a nós a atitude. Uns vão para o caminho totalmente errado, como foram os exemplos que a Alessi citou. Mas uma boa parte de nós já seguimos um caminho adequado, de acordo com essa justiça de Deus, né? A gente tem alguns exemplos muito simples, né? Vocês já foram em self-service? Então, quando você entra no self-service, você está com fome, né? Aí você está na fila, isso já aconteceu com vocês. Aí fica alguém atrás, você está ali escolhendo, a pessoa está quase te atropelando, assim, que ela quer passar para poder pegar os outros, né? E ela vai te pressionando e tal, né? Poxa, vai ter alguma lei que vai falar para essa pessoa parar de me importunar, para ela ficar 1 metro de mim, me esperar para eu servir? Não vai, gente, né? Aí vai caber a mim, o que eu vou? Como é que eu vou agir? Eu vou reagir? Eu vou agir? Né? Já aconteceu isso comigo mais uma vez, que foi muito, assim, demais, a pessoa não parava. Aí eu, educadamente, eu virei para ela e falei, não, pode passar, que eu vou olhar aqui um pouquinho antes. Ela passou, foi embora, foi passando, eu falei, oh, vai com Deus. Então, assim, vai depender de nós. Não tem lei para fazer, para falar alguma coisa disso, né? Aceitar o troco a mais, que a funcionária errou e te deu a mais. Alguém vai ter alguma lei que vai atrás de mim? Eu vou para casa, coloco no bolso, ou eu vou ouvir a minha consciência e vou lá, olha, você deu o troco errado, tá mais, aí devolve, né? Então, se a gente somar a quantidade de situações que acontecem nas nossas relações, que a lei de justiça dos homens não alcança, é infinito. Mas que a lei de justiça de Deus, quando a ouvimos, ela evita de gerarmos injustiças, problemas, né, para outros e para nós mesmos, né? Então, a gente tem essa consciência disso, que o mundo está amparado, graças a Deus. Alguém levantou. É que eu não estou achando. Alguém levantou a mão, alguma coisa? Aqui, Milton. É o Milton. Sou eu, Milton. Aqui. Ô, Daniel. Oi. Eu fico numa dúvida aqui, né? Desde que eu comecei a participar do grupo e tenho ido nas quartas-feiras no centro, né? Está sendo muito bom. Eu fico me questionando e estou sempre buscando, né?
Agora, enquanto você falava, eu estava pensando e eu fui anotando uma situação que eu acho que eu não consegui atingir aquilo que eu gostaria de ter uma orientação. A justiça, ela é avaliada quando olhamos além de uma única vida material. O que parece injusto em um momento específico é, na verdade, colheita de escolhas e atos de vidas passadas ou provas escolhidas para o progresso espiritual. Aí, Allan Kardec, ele elucida, né, que Jesus nos convida a focar na vida futura, onde as aflições da terra encontram sua compensação moral. A dor não é um castigo arbitrário de Deus, mas um recurso pedagógico para o nosso crescimento. Em cima desse segundo parágrafo que eu li, é o sentimento que eu ainda não consegui enxergar. Por exemplo, porque eu lhe fiz a pergunta anteriormente. Ontem, quando eu saí da casa espírita, tinha um rapaz, uma pessoa deitada lá na calçada, estava todo coberto, né? E eu fiquei pensando, ele está todo coberto, ele está todo ali embrulhado, mas eu tive aquele sentimento de ajuda. Eu queria ajudá-lo, fazer alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, eu pensei, eu encontrei mais ou menos o que eu pensei naquele momento. A dor não é um castigo arbitrário de Deus, mas um recurso pedagógico para o nosso crescimento. Aí eu fiquei, agora hoje, né, com a sua palestra, a gente conversando aqui, eu fiquei pensando, será que eu fui injusto? Eu deveria, de fato, ali ter parado ali, descoberto ele, chamado ele, feito alguma coisa, entendeu? Que eu tive vontade, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, será que ele não está passando aquilo ali daquela forma que é para o crescimento dele? Porque a gente aprende, né? Eu, pelo menos, tenho entendido isso, que cada coisa que nós passamos na vida é do nosso merecimento, para a gente resgatar, para a gente aprender, enfim. Então, hoje eu já estou pensando assim, será que eu fui injusto com ele ontem? Como que eu deveria me comportar? É isso que eu queria te perguntar aquela hora. Ah, entendi. Ó, Milton, obrigado por trazer a temática. O que eu vou falar para você é o seguinte, como eu disse antes, primeira coisa, não vá pelo caminho da culpa, não vá por esse caminho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, né? Ah, eu devia ter feito isso, né? Mas passou, não adianta, porque ali já foi, né? Então, estar atento a partir de agora. O que eu vou fazer nas próximas situações que surgirem? E aquilo ali foi um aprendizado porque eu possa refletir e tomar uma conduta que eu acho adequada nas próximas. Então, acho que isso é a primeira coisa, porque senão isso faz mal para você, né? Não vai te ajudar em nada, não vai ajudar a pessoa nem a você. Então, a primeira coisa é não se deixar vestir por essa culpa. Calma. Todos estamos sujeitos a isso. Agora, como a gente comentou ali, ouça sempre o seu coração. Seu coração falou. Primeiro ponto, falou o quê? Eu vou dar uma olhada. Mas é aquilo. É ir, e se você tem vontade de falar, olha, você está precisando de alguma coisa? É a primeira coisa, né? Porque muitas vezes a gente quer achar já o que a pessoa precisa. Não, a gente não sabe, né? Como foi o caso da Celinha que citou aqui, né? A moça e tudo. Então, ele está ali coberto, tudo. Pode ser que essa pessoa que está com fome, está com aquilo, pode ser que ele não queira nada disso, né? Pode ser que ele queira uma outra coisa, que você nem pensou na sua cabeça. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter a humildade de chegar, ó, quero ajudar, mas ajudar dentro do que ele precisa e o que eu posso ajudar também, lógico, né? E não já querer colocar da forma que eu acho que deve ser. Acho que essa é outra questão. A questão da dor que você colocou, nós sabemos que a dor
muitas vezes ela é realmente resultado dos nossos erros, mas também pode ser uma dor fruto de provas que nós mesmos muitas vezes pedimos para nós caminhar. Mas, sendo uma ou outra, nada impede que essa dor seja amenizada, né? Se nós temos oportunidade de amenizar a dor de alguém, que nós o façamos, porque isso também faz parte da misericórdia, da lei de amor, da lei de caridade, né? Se não fosse assim, Jesus ia deixar todos ali que ele curou sem cura, né? Ou ele não ia esclarecer e acolher tantos que ele acolheu. Ele ia deixar seguir ali o caminho deles. Não. Então, se temos a oportunidade de amenizar a dor, vamos amenizar. Porque hoje eu estou amenizando. E amanhã, quando eu estiver com a minha dor, eu vou pedir a Deus que amenize. E essa amenidade, ela vem por intermédio de nós mesmos, né? Então, acho que a gente pensar nisso. E alguém colocou aqui uma coisa que eu ia falar, exatamente isso. O Eduardo, né? Acho que é a Cláudia. Não lembro a oradora, mas ela sempre dizia, existe injustiça, mas não há injustiçado, né? Bem enigmático. Exatamente, essa frase é de Leon Denis, né? E acho que o Haroldo cita muito isso aí também, né? A injustiça existe, mas é a injustiça no olhar dos homens, tá? Deixar bem claro isso. Não existe injustiça para Deus. A injustiça, na nossa visão restrita, curta, porque, como você mesmo falou, Milton, ela é relativa a esse momento, a esse trechinho que a gente está vendo aqui agora, dessa encarnação. A gente não tem acesso aos trechos passados. Então, ela se torna injusta, entre aspas, porque eu só estou vendo isso aqui agora, mas eu não estou entendendo o porquê da origem daquilo ali, que muitas vezes vem de trás. Algumas dessa vida mesmo, mas muitas vêm de outras encarnações. Então, essa injustiça pode e acontece muito, nesse sentido que eu falei. Mas não há injustiçado. Aí o que ele está dizendo? Não há injustiçado perante a lei de Deus. Tá. Tudo dentro de um contexto. Mas nós não temos que, muitas vezes, nos arvorar na condição de fazer essa justiça, né? Que é o que a gente aprende, né? A questão das obsessões, não só de espíritos desencarnados, mas de irmãos encarnados, um para com os outros, né? Obsediando, querendo o mal, perseguindo, querendo ser o juiz do outro. Nada disso, né? Então, é nós tirarmos essa capa de juiz e nos colocarmos na condição, eu posso ser útil? Então, o que eu posso fazer para ser útil a ele? Não é da forma que eu quero, é o que ele precisa, o que eu posso fazer dentro da minha condição para ser útil. Pronto. Então, acho que o caminho, Milton, na minha humilde visão, seria esse. Primeira coisa, não se culpe, porque nós aprendemos, tudo é aprendizado. Já tive a oportunidade na minha vida que alguém pediu, eu falei não, mas lá na frente eu me arrependi. Falei, puxa, por que eu não ajudei? Tal. Teve uma vez que eu até voltei, sabe? Aí fui lá, comprei um lanche para a pessoa e tal. Mas teve outra vez que eu não tive oportunidade de voltar. Aí eu falei, não vou ficar me culpando. Vou ficar atento às próximas oportunidades que vão surgir, né? Então, não entrar na culpa e fazer o que vem do seu coração, né? Sem pré-julgamento. Acho que seria nessa linha aí que eu poderia falar. É porque, assim, você dentro, né, desse assunto, justiça versus injustiça, eu fiquei pensando assim, poxa, eu acho que eu fui injusto porque eu acabei fazendo um julgamento que não me cabia, porque o que eu fiz, né, hoje, ouvindo, né, aqui a palestra, o que eu penso assim, eu deveria ter feito e não ter pensado assim, poxa, se ele está naquela condição ali, que é uma condição determinada por Deus. E eu achei que realmente eu acabei julgando. Não, e não tem que pensar assim, Deus não é uma posição determinada por Deus. A gente tem que analisar que aquilo ali é tudo uma construção, que nós mesmos não temos como avaliar por que ele está naquela condição ali, não.
Tá? Uhum. Pode ser uma condição que ele, pode ser sim, que ele foi seguindo e foi por conta naquela situação. Pode ser que não. Pode ser que seja um resgate. Pode ser. Uhum. Né? Pode ser que seja uma prova, sei lá, que ele pediu para vir em umas condições bem difíceis. Pode ser várias coisas. Né? Agora, o que Deus quer de todos nós, não só dele, todos nós, é que a gente vivencia as dores, mas da forma resignar, mas não na inércia, é agir, fazer o que está ao nosso alcance. Né? O que não está no nosso alcance, resignarmos, confiarmos em Deus. Né? Temos a persistência, a fé. Mas é ter esse caminho. Você não entre nessa questão de que foi injusto. Você, naquele momento, agiu daquela forma. Você não fez o mal, não fez o bem, mas você já aprendeu alguma coisa. Aquilo ali vai ser importante numa próxima etapa, com certeza, que vai surgir. Todos nós temos isso. Temos isso. O aprendizado é constante. Né? E Jesus sempre falava, né? Vai e não peques mais. O que ele está falando? Para de olhar para trás e vai para frente. É isso que ele falava. Olha, você teve aqui o esclarecimento, é o que a gente está fazendo aqui agora, para quê? Para você guardar para você? Não, para você colocar em prática. Então, vai e não peques mais. Continua. Né? Pedro falava, o amor cobre a multidão de pecados. O que é isso? Né? A gente erra, mas se a gente decide a fazer algo de bom, a misericórdia de Deus nos ampara, né? Nunca nos desampara. Então, é ir nessa linha e ouvir o seu coração, é o que eu podia colocar aqui de uma forma humilde. Celinha, passei do seu tempo, desculpa. Tá? Pois é, Muito obrigado. Duas pessoas eu agradeço muito aí o Milton pela colaboração, viu, Milton? Obrigado. Tinha duas pessoas tentando falar, uma Eliette e a outra era Edu, mas como nós estamos com o horário muito avançado, a gente vai ter que convidar você de novo, a Eliette pedir para ela guardar a questão dela ou mandar no grupo que a gente manda para o Daniel e pede a ele para responder, e o Edu também, ou a Claudinha, não sei, por causa do horário. Eu peço desculpas a vocês. Manda mas sim, não ficarão esquecidas. Pode mandar, dentro da possibilidade Tá bom, eu pode respondo ficar ali. tranquilo. Por mim está tranquilo, pode ficar tranquilo, dá para esperar. Obrigada. Você Tchau. manda no grupo que eu passo para ele. Ok. Então, nós queremos te agradecer. Hoje foi vibrante. Todo mundo queria falar, participar. Muito bom. Isso é ótimo sinal. Muito sinal bom. que você mexeu com os corações do grupo. E nós todos mexemos juntos aqui. Fomos construindo juntos. Foi muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Daniel. Não demora.